A Bolívia vive hoje uma situação de conflagração antes da conflagração entre os partidos, antes da eleição presidencial, cujo primeiro turno está marcado para 17 de agosto, ou seja, para daqui 2 meses e meio. O histórico de disputas dentro da esquerda e a fragmentação da própria direita tem a ver muito com uma situação que vem de antes da pandemia, que é o golpe de Estado de 2019 que embaralhou as cartas na Bolívia. Vamos recordar o que aconteceu. Evo Morales havia sido eleito presidente em 2006. O Evo Morales era um líder cocaleiro. Cocaleiro não tem nada a ver com cocaína, é líder da plantação de coca, da planta. Coca tem uma série de usos na Bolívia, entre eles, quando você vai à Bolívia, você masca a coca para conseguir se manter naquela baixa pressão atmosférica, muito alto, a topografia boliviana, em especial de La Paz, mas o Evo era um líder cocaleiro, um líder sindical de larga tradição na luta desde os anos 90 e se elege em 2006 e ele conduz um governo de reais transformações sociais, entre elas uma transformação econômica muito importante, que é a nacionalização do petróleo e gás. Isso já estava inscrito na Constituição dos anos 60, mas ele efetiva isso. E a Bolívia, sob Evo Morales, tem um crescimento médio nos 13 anos em que ele é presidente de 2006 a 2019, durante 3 mandatos, de uma média de 5% ao ano. O seu braço direito na economia era Luiz Arce, atual presidente do país. O Arce é um economista com muita experiência na vida prática, ou seja, ele foi presidente do Banco Central Boliviano, foi professor em Harvard, nos Estados Unidos, então ele é um economista de peso internacional. O golpe de 2019 corta a vida democrática na Bolívia de uma maneira bastante profunda. O que acontece ali? Houve um mau passo do Evo Morales. O Evo havia conseguido liderar um processo constituinte, a Constituição da Bolívia em vigor é de 2009, e essa Constituição estipula que um presidente pode ser reeleito uma vez a mais depois da sua promulgação. O Evo já era presidente, se candidata mais uma vez, se candidata uma terceira e, em 2019, ele se candidata para uma 4ª vez. Havia acontecido no ano anterior um plebiscito em que a população tinha negado a ele o direito de se recandidatar, ele desrespeita esse plebiscito, perde uma parte da sua base eleitoral e busca se candidatar. Há uma movimentação da extrema-direita, das Forças Armadas, em conluio com algumas forças internacionais, especialmente na Organização dos Estados Americanos, que contestam o resultado eleitoral. Há uma suspeita de fraude que nunca se provou, mas o Evo é submetido, o país é submetido a uma onda de violência muito séria ali no final de 2019, e o Evo renuncia e vai para um exílio, primeiro no México, depois na Argentina. Vários membros do seu governo acompanham esse trajeto, entre eles o seu vice, o Álvaro Garcia Linera, e o próprio Luiz Arce, que se exila no México e depois na Argentina por um ano. Ali, no exílio, se articula uma nova candidatura a uma série de protestos em prol de fim do golpe. O governo foi liderado por uma senadora, a Janaíne Añez, que faz um governo extremamente repressivo de extrema-direita. Isso suscita uma reação popular grande e novas eleições são convocadas em 2020. Nessas eleições, o Luiz Arce se candidata com o apoio do Evo Morales e vence as eleições no primeiro turno com 51% dos votos. A partir daí, o Arce enfrenta uma série de problemas econômicos. O primeiro deles é a pandemia, que tem, como em todos os países, como teve no Brasil, no Equador e em outros, um resultado devastador para a população e para a economia. Vamos lembrar, a Bolívia é um país pobre, é o mais pobre da América do Sul. É pobre, mas rico em recursos naturais. Quase não tem indústrias, é uma economia extrativista, petróleo e gás, lítio. A economia tem reservas muito importantes de lítio, o que tornou alvo da cobiça, entre outros, do empresário, do notório Elon Musk. Foi já uma potência no estanho e da prata. Mas é uma economia que extrai sua riqueza da terra, não produz. E essa economia, durante a pandemia, é fortemente impactada, e a queda do PIB, a retração econômica, o aumento da inflação, e o Luiz Arce sai dela com uma série de problemas na condução do governo.
entre eles desabastecimento de gêneros alimentícios, desabastecimento de combustíveis, alta do desemprego, enfim, o que resulta num descontentamento popular muito grande. Isso se casa, como se fosse pouco, isso parece aqueles seriados do Indiana Jones, que os perigos vão se acumulando à medida que o filme vai andando. Há uma disputa muito séria no interior da esquerda. O Arce foi eleito por um movimento fundado pelo Evo Morales, ainda nos anos 90, que é o Movimento ao Socialismo, o MAS. As eleições desse ano de 2025 começam a ser preparadas pelo conjunto de forças bolivianas no início de 2023, há 2 anos e meio. E nisso o Evo Morales se recoloca como um potencial candidato. O Evo eu acho que o Evo tem comportamentos que são assim, extremamente centralizadores na política. Ele quer ter um quarto mandato. Para isso, ele, com seus delegados, seus apoiadores dentro do MAS, numa convenção no segundo semestre de 2023, ele busca expulsar o Luiz Arce por força do seu governo. Está em queda, está comprometendo o partido e por disputas internas, de poder interno no partido. O Arce sai, a briga é uma briga um imbróglio muito sério, ela é judicializada e quem acaba saindo do partido é o Evo Morales. Bom, está colocada a conflagração interna, o Evo acusando o Arce de traidor e o Arce às voltas com um governo em queda de popularidade acentuada. Como é que nós estamos agora, para resumir uma história que é longuíssima e cheia de voltas? A situação agora é a seguinte: o Arce planejava ser candidato, diante da baixíssima popularidade do seu governo, ele desiste nesse mês aqui de maio, mês passado, dia 14 de maio. Por quê? As pesquisas indicam que numa disputa presidencial ele teria 1% de votos. O presidente da República em exercício com 1% de intenção de votos. Ele percebe que é uma roubada entrar numa eleição desse tipo, sai. Agora, o Evo Morales não consegue formar um partido, ele tenta formar, o seu partido não é reconhecido e ele sofre outros tipos de acusação, tráfico de pessoas, enfim, ele é inabilitado para concorrer à presidência. Enfim, Gabi, tentando traçar muito rapidamente, é uma situação bastante intrincada num país que tem a população da cidade de São Paulo, mas olha só, é um país cujo PIB, Produto Interno Bruto, é 1/4 da cidade de São Paulo. Enquanto a cidade de São Paulo tem um Produto Interno Bruto, ou seja, tudo que é produzido aqui, soma mais ou menos 170 bilhões de dólares, o PIB boliviano não alcança 50 bilhões. Eu sou muito comedido para usar o PIB como indicador, mas vale a pena a gente só para confrontar o tamanho da Bolívia, as dimensões do país e esse imbróglio no momento em que o Trump está na presidência dos Estados Unidos, em que a extrema-direita avança em boa parte do mundo.